A minha mãe, que jurou-me proteger como o sol protege as vinhas do Douro, abriu as portas do inferno para um homem que mal conhecia e trancou-me do lado de fora como se eu fosse uma sombra indesejada. Ela escolheu o veneno doce das promessas dele, esquecendo que o sangue do meu pai, o homem que construiu aquela casa com as próprias mãos calejadas, ainda corria nas nossas veias, unindo-nos num laço que nenhuma chave pode quebrar. E o pior? Ela acha que venceu, que a traição é um vinho que se bebe e se esquece, mas eu sei a verdade. A vingança é como o fado de Amália, dói na alma, mas liberta o coração com uma melodia que ecoa para sempre. O sol de Lisboa entrava pelas janelas entreabertas da nossa casa em Alfama, pintando o chão de azulejos com listras douradas que dançavam como memórias felizes. Eu tinha 10 anos quando o meu pai, o António, me ensinou a escalar o telhado para ver o Tejo brilhar ao amanhecer. Inês, minha filha, dizia ele, com a voz rouca de quem fumava demasiado e ria ainda mais, esta casa é o nosso castelo. Ninguém nos tira o mar nem o céu. Ele era pescador no rio, mas sonhava com o oceano, e cada rede que tecia era uma promessa de futuro. A casa, herdada do avô materno, era o nosso porto seguro, paredes grossas de pedra que resistiam aos ventos quentes do verão e às chuvas frias do inverno, um pátio interno com laranjeiras que perfumavam o ar de cítricos maduros, e uma cozinha onde o cheiro de bacalhau assado se misturava com o sal do mar. A minha mãe, a Maria, era o contraponto perfeito. Alta, com cabelos negros como a noite de São João e olhos que podiam ser ternos ou tempestades, ela trabalhava como costureira no Chiado, bordando vestidos para as senhoras elegantes que desfilavam pela Baixa. Somos uma família de raiz, Inês, repetia ela enquanto me ensinava a afiar linha. Raiz como as oliveiras do Alentejo, profundas, indestrutíveis. Naqueles dias, o amor deles era palpável, como o vinho tinto que o pai trazia das tabernas de Madragoa, encorpado, aquecedor, impossível de ignorar. Eu via-os dançar ao som de um giradiscos antigo, fado suave de Marisa e quando pelas escadas estreitas, e pensava que a vida era assim, simples, mas eterna. Mas o destino, esse traidor disfarçado de brisa do Atlântico, levou o meu pai aos 45 anos. Um acidente no barco, uma onda traiçoeira que o engoliu como se o mar invejasse a sua liberdade. Eu tinha 12 anos quando o enterrei, vestida de preto como as viúvas de Óbidos, sentindo o peso da terra úmida no peito. A mãe chorou rios, mas ergueu-se como as falésias da costa vicentina, dura, inabalável. Agora somos só nós, minha menina, sussurrou ela na primeira noite sozinhas, abraçando-me até os ossos doerem. Mas esta casa guarda o espírito dele. É o nosso escudo. Eu acreditava. Ajudava-a na costura, vendia flores no mercado da Ribeira para pagar as contas, e sonhava em estudar Direito na Universidade de Lisboa, para defender o que era nosso, como o pai defender as redes contra os tubarões. Os anos passaram como os elétricos amarelos subindo a colina, devagar, mas inexoráveis. Aos 18, entrei na faculdade, mergulhando em livros de códigos e jurisprudência, enquanto a mãe lutava para manter a casa. As noites eram longas, iluminadas por lâmpadas de azeite que tremulavam como as chamas das sardinhas na festa de Santo Antônio. Ela começou a frequentar a igreja de São Vicente, buscando consolo nas missas de domingo, onde o padre falava de perdão e de segundas chances. Foi lá que o conheceu, o João, um viúvo de 50 e poucos anos, com bigode grisalho e mãos que pareciam saber consertar o mundo. Ele era engenheiro reformado, dizia, com uma pensão de 100 histórias de viagens pelo Império Antigo, Moçambique, Angola, lugares que cheiravam a especiarias e saudade. No início, ele era o bálsamo que a mãe precisava. Chegava com flores do mercado de Campo de Ourique, garrafas de vinho verde que faziam rir como nos velhos tempos, e olhares que a faziam curar como uma rapariga de 20. Maria, você é uma flor que merece sol, murmurava ele, e ela, com os olhos brilhantes, respondia, João, você trouxe luz para esta casa escurecida. Eu observava de longe, da minha secretária atulhada de processos judiciais, sentindo um aperto no estômago que atribuía à inveja filial, afinal, o pai era insubstituível, mas a mãe merecia felicidade. Aos 22, quando me formei, ele já era uma presença constante, jantares à mesa com ensopado de borrego, conversas sobre o fado que ele jurava amar, e promessas de uma vida melhor. Inês, ele é um bom homem, disse a mãe uma noite, enquanto limpávamos a louça. Vai nos ajudar a arranjar o telhado, que ameaça ruir com as chuvas. Aceitei-o, ou pelo menos fingi. Ele me tratava com cortesia distante, chamando-me sogra com um sorriso que não chegava aos olhos, e eu, absorta no meu estágio num escritório de advogados no Rossio, via-o como um hóspede temporário.
A casa, com os seus ecos do pai, a rede pendurada na parede, o relógio de pêndulo que marcava as horas com um tic-tac grave, parecia acomodá-lo sem protesto. Mas havia sinais, sutis como a névoa matinal no Tejo, as contas que ele geria começavam a atrasar, as garrafas vazias multiplicavam-se no pátio, e a mãe, antes tão vigilante, agora sorria para mentiras que eu via como farrapos. Ele investiu num negócio em Cascais, explicava ela, quando perguntei sobre o dinheiro da costura. Vai render frutos, Inês. Confia na tua mãe. Eu confiava. Ou queria confiar. Aos 25, promovida a advogada júnior, voltei para casa todas as noites com o peso dos casos alheios, divórcios amargos, heranças disputadas como cães por um osso. A nossa parecia intacta. O João propôs casamento na sede de Lisboa, sob os vitrais que filtravam a luz como segredos divinos, e a mãe aceitou com lágrimas de alegria. Eu fui a madrinha, vestida de azul como o céu de Sintra, e jurei silenciosamente que, se ele a magoasse, o direito seria a minha arma. A casa, registada em meu nome desde a morte do pai, uma formalidade que ele insistira, para proteger a nossa Inês, era o nosso testamento vivo. Mas naquela noite de festa, com o arroz de marisco fumegante e o vinho do Dão fluindo, eu não vi a sombra que se aproximava. A traição, como o vinho Porto, envelhece devagar, mas corrói tudo. O casamento trouxe uma calmaria ilusória, como a bonança antes da tempestade no Cabo da Roca. O João mudou-se oficialmente, trazendo malas cheias de roupas passadas e um cheiro a tabaco caro que impregnou os cortinados de linho da mãe. Agora somos uma família de verdade, proclamou ele no primeiro jantar, erguendo a taça como se brindasse ao império. A mãe ria, os cabelos soltos caindo como cachoeiras negras, e eu, sentada à cabeceira oposta, forcei um sorriso que sabia a fel. A casa, com as suas vigas de madeira expostas e o fresco das paredes caiadas, parecia mais pequena com ele dentro, como se as memórias do pai encolhessem para dar espaço ao intruso. No início, as coisas fluíram. Ele consertou o telhado, como prometera, chamando pedreiros de louros que martelavam ao som de rádio sintonizado em estações de fado. Vês, Maria? Eu cuido de tudo, gabava-se, e ela assentia, os olhos brilhando como as luzes do 25 de abril na ponte. Eu, imersa no escritório, lidava com clientes que gritavam por justiça, maridos traídos, filhos deserdados, e chegava à casa exausta, encontrando-os a passear pelo pátio, mão na mão, murmurando planos para viagens a Évora. Junta-te a nós, Inês, convidava a mãe. O João diz que o Alentejo é perfeito para esquecer as tristezas. Eu recusava, alegando papéis, mas no fundo temia diluir o passado no presente dele. Os primeiros rachas apareceram aos poucos, como as fissuras nos azulejos do século XVIII. O João começou a gerir as finanças com mais afinco, a pensão da mãe, os meus pagamentos pela casa, um acordo simbólico que eu mantinha para honrar o pai, até os lucros da costura que ela ainda bordava para amigas. É melhor centralizar, para evitar erros, explicava ele, com um aceno de cabeça que me irritava como o rangido de uma porta mal oleada. Uma noite, ao folhear as contas na cozinha iluminada por uma lâmpada nua, vi discrepâncias, dinheiro desviado para investimentos em ações de Setúbal, promessas de retorno que soavam a ecos vazios. Confrontei-o calmamente, sobre o café da manhã, o aroma de pão quente misturado ao seu aftershave. João, estas transferências. Para quê, exatamente? Ele piscou, o bigode tremendo ligeiramente. Negócios, Inês. Homens como eu sabem onde pôr o dinheiro para crescer. Confia no teu padrasto. A mãe interveio, tocando o braço dele como se fosse uma âncora. Deixa, filha. Ele sabe o que faz. Lembra-te do que o padre disse, o casamento é confiança. Engoli as palavras, sentindo o gosto amargo da dúvida na garganta. Mas a dúvida cresceu, alimentada por noites em que o ouvia ao telefone, voz baixa como o sussurro do vento em Belém, falando de dívidas em casinos do Estoril. Eu investigava discretamente, usando os meus contactos no tribunal. O João não era o engenheiro reformado imaculado, tinha um passado salpicado de falências em Angola, uma ex-mulher que o acusara de abandono, e um hábito de jogos que devorava fortunas como o fogo de artifício na festa da cidade. Mas como dizer à mãe? Ela, que bordava sonhos em tecidos finos, via nele o Salvador, o homem que a tirara da viuvez com beijos e planos. A tensão acumulou-se como umidade nas paredes da casa antiga. Eu comecei a trabalhar mais horas, fugindo para o bulício do terreiro do Paço,
onde os turistas fotografavam o arco triunfal e eu me perdia em processos alheios. Em casa, as discussões eram veladas. Ele reclamava do barulho dos meus saltos nas escadas de madeira, eu criticava as garrafas vazias que se amontoavam no armário. A mãe média, exausta, os olhos fundos como poços de Monsanto. Vocês são como óleo e vinagre, misturem-se e viram molho perfeito. Mas o molho azedava. Uma tarde de domingo, após uma missa na graça, ele sugeriu vender parte da casa para expandir o negócio. Imagina, Maria, quartos para turistas, rendas que nos levam ao Algarve todos os verões. Ela hesitou, olhando para mim como se pedisse permissão. Inês, a casa é tua pelo papel, mas é nossa pelo coração. Meu coração gelou. Não se vendo o que o pai construiu com suor, respondi, a voz firme como o mármore do panteão. O João riu, um riso seco como o vinho seco do Douro. Papéis são só papéis, rapariga. A vida é para viver, não para museus. Naquela noite, sozinha no meu quarto com vista para o castelo de São Jorge, chorei pela primeira vez desde o funeral do pai. A casa, com os seus fantasmas benevolentes, o riso dele quando no pátio, o cheiro de peixe fresco nas manhãs, começava a ranger sob o peso do estranho. Eu sabia que algo tinha de ceder, mas não imaginava que seria eu. A traição não vem com fanfarra, vem como o elétrico que para na curva, silencioso, inevitável. Os meses seguintes foram uma dança tensa, como o fado corrido, passos rápidos, olhares cruzados. Eu via a mãe envelhecer, rugas novas ao redor dos olhos, mãos trêmulas ao fiar a agulha, e culpava-o em silêncio. Ele, por sua vez, isolava-a, desanimava as visitas das tias de Alcântara, criticava as minhas ideias modernas de independência. Mulheres como tu deviam casar, não brigar por heranças, murmurou ele uma vez, após demasiado vinho. Respondi com um olhar que poderia cortar o Tejo ao meio. Mas a semente da dúvida plantada nela crescia, ela começou a questionar as minhas intenções, a defender as boas intenções dele, ele ama-me, Inês. Dá-me o que o teu pai não pôde, segurança. Segurança. Era uma jaula forrada de veludo. Então veio o estupim. Uma carta do banco, endereçada a mim, hipoteca parcial na casa, assinada por ela sob pressão dele, era só para o negócio, justificou ela, lágrimas nos olhos enquanto eu a confrontava na cozinha, o sol poente tingindo tudo de vermelho sangue. Ele prometeu que era temporário. Eu rasguei o papel, sentindo o fogo da raiva subir como uma maré em Cascais. Mãe, esta casa é o nosso legado. Não o dele. O João, entrando como um ator em cena, pôs-se do lado dela, estás a ser egoísta, Inês. Deixa os adultos decidirem. Adultos. Ele era o parasita, sugando o que restava do nosso mundo. Naquela noite, enquanto Lisboa dormia sob um manto de estrelas, jurei a mim mesma, protegeria o que era meu. Mas o destino, cruel como uma tourada em barrancos, tinha outros planos. A vingança ainda era um sussurro, mas o grito viria em breve. A chuva caía como lágrimas de Deus sobre a Alfama naquela tarde de outono, transformando as ruas em rios de lodo que subiam pelas escadas de pedra. Eu voltava do escritório mais cedo, os ombros curvados sob o guarda-chuva negro, carregando uma pilha de dossiês que pareciam pesos da minha própria consciência. A casa surgia no fim da rua, luzes quentes vazando pelas janelas como convites falsos, e eu hesitei na porta, ouvindo vozes elevadas lá dentro, a da mãe, afiada como agulha, e a dele, grave como trovão distante. Tu não mandas aqui, João. A Inês tem direitos. A resposta dele veio como um chicote, direitos. Ela é uma intrusa na nossa vida, Maria. Desaparece para os seus tribunais e volta a julgar-nos. Empurrei a porta, o rangido anunciando a minha chegada como um verdito. Encontrei-os na sala, de pé junto à lareira apagada, o ar pesado de fumo de cigarro e ressentimento. A mãe virou-se para mim, o rosto pálido como a lua cheia sobre o Tejo, os olhos vermelhos de quem chorara em segredo. Inês, filha. Ele descobriu os papéis da casa. Diz que é fraude, que o teu pai manipulou tudo para te favorecer. Meu estômago revirou-se. Fraude. O pai, com as suas mãos calejadas de rede, manipulador. O João cruzou os braços, o bigode torcido num jogar de vitória. Eu investiguei, rapariga. Aquela escritura é suspeita. Um advogado amigo meu em Oeiras diz que podemos contestar, e ganhar.
Esta casa precisa de mãos firmes, não de fantasmas. Sentei-me na cadeira do pai, sentindo o couro gasto abraçar-me como um abraço póstumo. Mãos firmes. Como as que apostam o nosso futuro em mesas de jogo. As palavras saíram antes que pudesse contê-las, afiadas pela raiva acumulada. O silêncio caiu como uma cortina de ferro. A mãe ofegou, levando a mão à boca. Como ousas? Ele confiou em ti. O João avançou, o rosto corado como vinho derramado. Repete isso, Inês. Repete e vê o que acontece numa casa que eu ajudei a sustentar. A discussão explodiu então, palavras voando como pratos partidos. Eu acusava-o de parasita, ele de ingrata, a mãe média, mas inclinava-se cada vez mais para ele, como uma oliveira dobrada pelo vento. No fim, ela escolheu. Basta, gritou, a voz quebrando como vidro sob o salto. Esta casa é o nosso lar agora, Inês. O João tem razão, os papéis podem ser revistos. Sai, vai para o teu apartamento no bairro Alto. Precisamos de espaço para resolver isto. Sai. A palavra ecoou nas paredes, misturando-se ao tamborilar da chuva. Mãe. Esta é a minha casa. O pai deixou-a para mim. Ela desviou o olhar, as mãos tremendo. O pai está morto. O João está vivo. E ele ama-me o suficiente para lutar por nós. O João sorriu, um sorriso de lobo no Alentejo seco. Vai, Inês. Não forces a tua mãe a escolher. Mas ela já escolhera. Saí naquela noite, a mala arrastada pelas ruas molhadas de Alfama, o coração batendo como o sino da sé ao meio-dia. O ar cheirava a castanhas assadas dos vendedores ambulantes, mas para mim era fel, amargo, sufocante. Caminhei até ao mirador da Senhora do Monte, onde Lisboa se estendia como um tapete de luzes tremuluzentes, e chorei pela traição que não era só dele, mas dela. Como pôde? A mulher que me embalara nos braços, que me ensinara a rezar à Virgem de Fátima, agora me expulsava como uma hóspede indesejada. A casa, com os seus azulejos que contavam histórias de navegadores, era agora a prisão deles. Os dias seguintes foram um nevoeiro de dor e logística. Aluguei um quarto apertado no chiado, paredes finas que deixavam passar os gemidos dos casais vizinhos e o ronco dos elétricos. No trabalho, fingia normalidade, argumentos em tribunal sobre heranças disputadas, ironia cruel, mas à noite, sozinha com uma garrafa de vinho de colares, revivia cada palavra. Ela esqueceu-se que a casa era minha. Não, pior, ela escolhera esquecê-lo. Investiguei mais fundo, usando os recursos do escritório. O amigo advogado do João era um comparsa de fraudes antigas, e a hipoteca parcial era o primeiro passo para uma venda encoberta. Eles planeavam transformar o nosso castelo num Airbnb para turistas alemães, borrando o legado do pai com selfies e hashtags. A raiva cresceu, alimentada por noites insones onde o fado de Dulce Pontes soava no meu telemóvel como um lamento pessoal. Eu via a mãe em sonhos, jovem, rindo no pátio, agora envelhecida pelo mentiroso. Olho por olho, dente por dente, murmurava para mim mesma, recordando o provérbio que o pai usava para as injustiças do mar. Mas vingança não era só ódio, era justiça, disfarçada de lei. Comecei a planear, documentos recolhidos, testemunhas contactadas, as tias que viram o pai assinar a escritura, o notário de Belém que confirmaria a legalidade. E algo mais pessoal, descobrir os podres do João, escavar o passado como um arqueólogo em Troia. Contactei a ex-mulher dele, uma voz rouca ao telefone de Luanda. Ele destruiu-me, Inês. Dívidas, mentiras. Mas provei tudo no tribunal. Enviou-me ficheiros, extratos bancários, e-mails de chantagem. O puzzle montava-se. Ele não era vítima do destino, era o arquiteto das ruínas alheias. Voltei à Alfama uma vez, sob pretexto de buscar livros, e vi-os pela janela, ela, encostada ao ombro dele, rindo de uma piada que soava falsa como ouro folheado. O meu peito apertou, amor ou ilusão. Saí sem entrar, o coração endurecido como a pedra do castelo. Agora, aos 28, de pé no mirador de Santa Catarina com o Tejo a meus pés, jurei, eles pagariam. Não com violência, mas com a frieza da lei portuguesa, que protege o que é justo. A mãe aprenderia que o sangue não mente, o padrasto, que intrusos são expulsos. A casa voltaria a ser porto, não prisão. Mas o caminho seria árduo, como subir a calçada do Combo ao meio-dia.
E eu, sozinha, começava a escalada. O sol de inverno filtrava-se pelas persianas do meu quarto no chiado, pintando o chão de listras frias que me acordavam como lembretes implacáveis. 3 meses após a expulsão, Lisboa acordava com o clamor dos mercados, peixes frescos na ribeira, pães quentes no Rossio, mas eu acordava com planos. O escritório tornara-se o meu quartel-general, pilhas de papéis sobre a secretária de mogno, canetas traçando setas como flechas de arco. Inês, estás obcecada, disse o meu chefe, o Dr. Mendes, um homem de 60 com óculos grossos e sotaque minhoto. Heranças familiares são minas terrestres. Cuidado para não explodires. Sorri, mas no fundo sabia, explodir era o objetivo. Comecei pelo básico, a escritura da casa, guardada num cofre no notário de Alfama. O Dr. Mendes ajudou, invocando contactos antigos, juízes de primeira instância que deviam favores ao pai, de tempos em que ele pescava para todos. É irrevogável, confirmou o notário, um velhote de barba branca como algodão de Porto Alegre. O António fez bem, nomeou-te herdeira única, para protegeres a Maria de credores. Credores. A palavra ecoou, ligando-se aos ficheiros da ex do João. Mergulhei neles à noite, no meu quarto iluminado pelo ecrã de portátil, o cheiro de café forte misturando-se ao perfume de jasmim da rua. Ele devia milhares a casinos do Algarve, empréstimos usurários de Mafra, até uma acusação de fraude em Luanda que escapara por um triz. Mas precisava de provas concretas, não ecos do passado. Contratei um detetive privado, o Sr. Costa, um ex-polícia de Setúbal com olhos de falcão e cicatrizes de lutas de rua. Siga-o, discreto como uma sombra em Santa Apolónia, instruí. Ele riu, acendendo um cigarro. Em Portugal, sombras falam. Vou trazer-te o ouro. Semanas depois, os relatórios chegaram, fotos do João em casinos de Lisboa, pilhas de fichas como Torres de Babel, transferências bancárias para contas offshore nas Madeira, e o melhor, uma amante em Cascais, uma loira de 30 que recebia presentes da hipoteca da nossa casa. Ele planeia vender tudo e fugir para a Espanha, concluiu Costa, entregando-me um USB como se fosse uma granada. A tua mãe é o escudo perfeito. Mostrei-lhe a um colega de confiança, a Ana, advogada de divórcios com unhas vermelhas e língua afiada. Tens um caso de ouro, Inês. Fraude conjugal, desvio de bens, podemos anular a hipoteca e processá-lo por invasão de propriedade. Mas o processo seria longo, como o vinho a envelhecer em Caves do Douro. Enquanto isso, a mãe ligava esporadicamente, volta, filha. Estamos bem. O João arranjou um emprego. Vozes falsas, como as promessas dele. Eu respondia fria, quando a casa for nossa de novo. Ela chorava, culpava-me de teimosia, mas eu ouvia o tremor, dúvida, finalmente. A solidão mordia, no entanto. Noites no Bairro Alto, entre bares com fado ao vivo, eu bebia ginginha em copos de chocolate, ouvindo cantoras lamentarem amores perdidos. Quem te traiu? Oh, perguntavam os músicos, e eu respondia com um sorriso amargo, a família. Encontrei aliados improváveis, as tias de Alcântara, que me convidavam para chás com pastéis de nata e fofocas quentes. A tua mãe está cega, Inês. Como a avó, que casou com o bêbado por pena. Elas contavam histórias de traições antigas, maridos que fugiam para o Brasil, heranças disputadas em tribunais de Évora, sendo um tapete de resiliência feminina que me fortalecia. Um dia, o turning point, uma carta registada para eles, notificação formal de contestação à hipoteca. Enviada pelo correio, chegou quando eu passeava pelo Jardim da Estrela, florindo rosas vermelhas como sangue. Horas depois, o telefone tocou, a mãe, histérica. O que fizeste, Inês? O João diz que vais destruir-nos. Polícia, juízes, é loucura. Gritei de volta, loucura é ele sugar-te até aos ossos. Lembra-te do pai, mãe. Lembra-te da casa. Silêncio, depois um soluço. Ele jura que é tudo mentira. Vem cá, fala com ele. Recusei, mas o veneno estava plantado. O plano aprofundou-se, contactei a amante, marcando um café no Time Out Market. Ela chegou nervosa, unhas roídas, cheiro a perfume barato. Ele prometeu-me tudo, carro, viagens. Mas agora fala em vender a casa e sumir. Gravei a conversa, legal como o sol em Faro, e entreguei a Ana.
Temos testemunha. O João contra-atacou. Mensagens anônimas no meu telemóvel. Desista ou arrepender-te-ás, com números de Bruxelas. Costa rastreou, ele mesmo, usando VPN de cafés em Belém. A raiva virou aço. Preparei a queixa criminal por assédio, juntando as peças como um mosaico de azulejos. Enquanto isso, a minha vida reconstruía-se. Promovida no escritório, comprei roupas novas, um casaco de lã vermelha como as bandeiras de São Jorge, e comecei a namorar um colega, o Rui, um lisboeta de sorriso fácil e mãos gentis. Não deixes o passado roubar o futuro, dizia ele, beijando-me sob as luzes do aqueduto. Mas o passado chamava, sonhos com o pai, de pé no pátio, avisando, cuidado com os lobos no rebanho. Acordei suada, decidida, o próximo passo seria o confronto indireto. Enviaria cópias dos ficheiros para a mãe, anônimas, como sementes de verdade no jardim dela. Na véspera, caminhei por Alfama ao anoitecer, sombras alongadas como dedos acusadores. A casa luzia, quente, mas eu via as rachaduras, janelas sujas, laranjeiras murchas. Parei na esquina, coração acelerado como o pulso de um toureiro. Eles estavam lá, silhuetas contra a luz, ela, encostada à janela, ele, fumando no pátio. Mandei a mensagem anônima, a verdade dói menos que a mentira. Olha os anexos. Anexos, fotos, extratos, a voz da amante gravada. Desliguei o telemóvel e fui embora, o ar frio de dezembro mordendo a pele. A vingança começava não com um grito, mas com um sussurro, o som de uma porta que se abre para a luz. A primavera irrompeu em Lisboa como uma declaração de guerra florida, jacarandás roxos forrando as avenidas do Marquês de Pombal, o ar carregado de perfume de madressilvas que mascarava o fedor da traição. 4 meses após a notificação, o tribunal marcou a audiência preliminar no Palácio da Justiça, um edifício austero de granito que engolia pecados como o mar engole navios. Eu preparava-me febrilmente, fatos cinzentos impecáveis, cabelos presos num coque severo, e um bloco de notas cheio de setas apontando para a vitória. O Rui apertava-me a mão na cama, na véspera, és uma leoa, Inês. Roar alto. Mas no fundo, o rugido era misto de fúria e medo, medo de perder não só a casa, mas o que restava da mãe. A audiência foi um circo de formalidades. O juiz, um homem magro de Setúbal com óculos de ar fino, ouvia impassível enquanto o advogado do João, um tubarão de Cascais com gravata de seda, desfiava argumentos como teias de aranha. A senhora Maria C.O. assinou a hipoteca de boa-fé, proclamava, voz untuosa como azeite transmontano. A requerente, Inês, é uma filha ressentida que usa a lei para vingança pessoal. Vingança. A palavra pairou no ar abafado da sala, e quando os meus pensamentos mais negros. Levantei-me, voz firme como o pavimento da baixa pós-terremoto, não é vingança, meritíssimo. É justiça. O réu desviou fundos conjugais para jogos e adultério, usando a propriedade da requerente como garantia fraudulenta. Apresentei as provas, relatórios de Costa, gravações, extratos que pintavam o João como um vigarista de novela das 9. Ele sentou-se ao lado da mãe, pálido como queijo fresco, o bigode suado. Ela. Olhos baixos, mãos entrelaçadas como em oração, mas eu via o tremor, as sementes anônimas haviam germinado. Durante o intervalo, no corredor de mármore frio, ela aproximou-se, voz um fio, Inês. É verdade. As fotos, a mulher. Toquei-lhe o braço, sentindo a fragilidade dos ossos sob a blusa de algodão. Mãe, ele mentiu. Como mentiu sobre o amor. Lágrimas escorreram, lavando a maquilhagem como chuva em vidros embaçados. Eu pensei. Pensei que era a minha segunda chance. Abracei-a ali, perante olhares curiosos de secretárias, o cheiro dela, lavanda e tristeza, invadindo-me como memórias de infância. A chance ainda está aí. Mas não com ele. O João explodiu na segunda parte, ela fabrica mentiras. Eu amo a Maria. Mas o juiz ergueu a mão, pedindo silêncio como um maestro em óbidos. Provas irrefutáveis, senhor advogado. Suspendo a hipoteca até julgamento final. E ordeno investigação criminal por fraude. O martelo caiu como o último acorde de um fado trágico. Saímos para a rua, sol de abril cegando-nos, o João praguejou, empurrando a mãe para um táxi que partiu em direção a Madragoa. Ela ficou, virando-se para mim com olhos suplicantes. O que faço agora? Respondi,
Coração partido mas resoluto, vens comigo. A casa espera. Os dias seguintes foram um turbilhão. Polícia interrogando o João no posto de Alfama, buscas nos casinos que revelavam dívidas como poços sem fundo. Ele confessou parcial, era só um deslize, mas as provas o afundavam como o Titanic no Atlântico. A mãe mudou-se para o meu apartamento no Chiado, um espaço apertado com vista para o convento do Carmo em ruínas, ironia cruel. Sinto-me uma intrusa, murmurava ela, dobrando roupas na cama de casal que partilhávamos como irmãs. Eu cozinhava arroz de pato, como o pai fazia, e falávamos horas, de arrependimentos, de como o luto a cegara. Ele era o vinho que me embriagou, Inês. Doce no início, azedo no fim. Chorávamos, ríamos, reconectando laços como linhas de bordado. Mas a vingança não parava no tribunal. Descobri mais, o João planejava vender a casa para pagar credores, falsificando a minha assinatura com um cúmplice. Confrontei-o numa visita supervisionada na esquadra, paredes verdes e cheiro a desinfetante. Porquê, João? O que minha mãe te fez? Ele riu, amargo. Ela tinha tudo, casa, filha, memórias. Eu? Nada. Queria um bocado. Cuspi, e agora tens prisão. Saí dali renovada, o ódio transformado em pena, por ele, pelo monstro que o fizera. O julgamento final veio em junho, sob céus de verão que aqueciam Lisboa como um abraço. Testemunhas desfilaram, a ex-mulher via videochamada de Angola, as tias com histórias de família, Costa com fotos como punhais. O João, algemado mas altivo, implorou misericórdia, eu errei, mas amava-a. O juiz, impassível, sentenciou, hipoteca anulada, casa devolvida integralmente a mim, e 2 anos de prisão suspensa com multa. A justiça não perdoa a ganância, concluiu, martelo e quando como sino de vitória. Na saída, a mãe abraçou-me sob as arcadas do palácio, sol filtrando como bênção. Perdoa-me, filha. Esqueci quem era por quem não valia. Beijei-lhe a testa, o perdão é como o Tejo, flui, limpa, renova. Mas no coração, uma cicatriz, a traição moldara-me, afiara-me como faca de cozinha minhota. O verão de 2025 desabrochou em Alfama como uma redenção tardia, o sol dourado banhando as laranjeiras do pátio, agora podadas e viçosas, e o Tejo cintilando ao longe como um espelho de promessas cumpridas. Voltei à casa uma semana após o julgamento, chaves tilintando nas mãos trêmulas, a mãe ao meu lado com uma cesta de limões frescos de Sintra. A porta rangeu ao abrir, libertando um bafo de poeira e memórias, o cheiro do pai, misturado ao bolor das janelas fechadas. É nossa de novo, sussurrei, e ela assentiu, lágrimas brilhando como orvalho matinal. Reconstruir foi um ritual lento, como curar feridas antigas. Contratei pintores de moraria para refrescar as paredes, azulejos reluzindo como novos sob camadas de azul e branco. O Rui ajudou, carregando caixas de livros para a biblioteca, rindo enquanto encontrávamos fotos amareladas, eu, bebé, no colo do pai, a mãe, jovem, dançando fado. Esta casa tem alma, disse ele, beijando-me no pátio ao pôr do sol. A mãe bordava cortinados novos, agulha voando como pássaro livre, e à noite cozinhávamos juntas, cataplana de marisco fumegante, vinho verde gelado. Aprendi a lição, Inês, confessava ela, olhos fixos na chama do fogão. O amor não é posse. É escolha diária. O João saiu da prisão condicional em setembro, um homem encolhido, bigode grisalho como nuvens de tormenta. Ligou uma vez, voz rouca pelo telefone, desculpa, Maria. Fui um idiota. Ela ouviu, impassível, e desligou, o passado fica no passado, como o fado que se canta e se esquece. Ele desapareceu para o interior, rumores de um emprego em Évora, limpando oliveiras, e eu não o persegui. A vingança consumara-se não na destruição dele, mas na salvação nossa. O tribunal ordenara a restituição parcial dos fundos desviados, o suficiente para arranjar o telhado e plantar novas videiras no quintalzinho. Mas o drama não acabava no verdito, penetrava na alma, como raízes profundas no solo alentejano. Eu acordava às vezes com pesadelos, a mãe fechando a porta, o João rindo nas sombras. Nessas noites, caminhava até ao Mirador da Graça, onde Lisboa se estendia como um sonho tecelado, cúpulas de igrejas, pontes iluminadas, o mar eterno. Olho por olho, pensava, mas apercebia-me, o provérbio era ciclo de dor.
Eu quebrara-o, optando pela lei, pelo perdão parcial. A mãe envelhecia graciosamente, cabelos grisalhos como fios de prata, e falava do pai com saudade doce. Ele diria que fizeste bem, filha. Protegeste o castelo. O outono trouxe mudanças. Casei-me com o Rui numa cerimónia simples na igreja de São Roque, ela de madrinha com um vestido de renda que bordara sozinha. A casa encheu-se de risos, amigos do escritório, tias de Alcântara dançando ao som de Marisa ao vivo. A família não é sangue só, brindou o Rui, taça erguida. É escolha. Aos 29, grávida de 3 meses, sentei-me no pátio com a mãe, mãos sobre a barriga, sentindo o bebé chutar como ondas suaves. Chamá-lo-emos António, propus, e ela sorriu, lágrimas de alegria. Ou Maria, se for ela. Ciclo novo. Mas a psicologia da traição deixava marcas invisíveis, desconfiança em estranhos, um aperto no peito ao ver casais na baixa. Terapia ajudou, sessões no consultório de uma psicóloga em Campo de Ourique, onde desenterrei a raiva como raízes podres. Foste traída 2 vezes, por ele, e pela ilusão dela, disse ela. Mas sobreviveste, mais forte. Sim, forte como as falésias da Arrábida, resistindo à erosão do tempo. Numa noite de inverno, com o Natal a aproximar-se e luzes piscando nas ruas como estrelas caídas, a mãe e eu sentámos à lareira reacendida, castanhas assando no fogo. Sinto falta do que fomos, confessou ela. Mas agradeço o que somos agora. Abracei-a, sentindo o calor da casa nos envolver como um manto. A vingança fora o fogo que purificara, o perdão, a cinza que fertilizava. Lisboa dormia lá fora, eterna e indulgente, e eu sabia, a vida, como o Tejo, fluía para diante, carregando cicatrizes como medalhas. A casa era mais que tijolos, era lição, que o amor traído dói como navalha, mas cura como sal no mar. E eu, Inês, guardiã do legado, ergui-me pronta para o que viesse. Porque em Portugal, as histórias de dor tecem-se em tapeçarias de esperança. E a nossa? Era só o começo.